Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, amado filho, amada filha. Hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro. Muito bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui. Podemos esperar de Deus coisas maravilhosas nessa semana, porque, olha, Deus é Pai e um dos atributos da paternidade de Deus é a providência, é o cuidado. Ele está cuidando de você, da sua família, do que é importante para você. Não desanima nunca, tá bom? Olha, eu quero dar uma notícia maravilhosa aqui, não sei se você já ouviu, o padre já vem falando. Neste ano eu vou fazer uma série de lives na quaresma, atendendo vários pedidos aí há vários anos. Despertei, graças a Deus. Tempo eu não tenho, condição eu não tenho, mas eu vou fazer porque é assim, você dá a fé é assim, você dá o passo, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Mas eu vou fazer a pedido para ajudar o povo de Deus, para abençoar uma série de lives a quaresma inteira, sempre às 9 da noite, começando na quarta-feira de cinzas, rezando pela libertação da mente, das famílias, pela conversão dos pecadores, por causas impossíveis, diante do Santíssimo. Vai ser lindo demais. Se programa, começando aí a partir de quarta-feira de cinzas, então com o Padre Adriano Zandoná, live no canal no YouTube, nas redes sociais em geral. Claro, no YouTube você encontra qualidade de áudio, de luz melhor, né, para acompanhar. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre quer rezar por você nessa segunda-feira. O evangelho de hoje, amado filho, amada filha, está em Marcos, capítulo 3, do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou, falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Palavra da salvação. Desculpa, Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Agora sim, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desculpa, mas veja bem, o sentido desse evangelho é bem prático, né? Eles não entendiam como Jesus trabalhava, eles não entendiam como Jesus fazia. Então é mais fácil demonizar o que a gente não entende, né? O diabo, né? Eles atribuíram ali a ação de Jesus a Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Beelzebu era uma divindade, né, pagã, chamada, que era reconhecida como o Senhor das moscas, né? Como o Senhor das moscas. E Jesus expulsou um espírito maligno e as pessoas diziam que Jesus fez aquilo ajudado pelo próprio diabo. E Jesus usou um princípio lógico, olha, um reino dividido contra si mesmo vai ser destruído. Se o diabo está dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir, né? Ele não vai subsistir porque, de fato, ele não pode combater a si mesmo, né? E Jesus depois disse, olha, os pecados todos atribuídos que os homens cometerem, seres humanos cometerem, serão perdoados. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, você atribuir ao diabo aquilo que é a ação de Deus, você não aceitar a ação salvífica de Deus, isso não vai ter perdão. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É claro, você atribuir ao diabo aquilo que é de Deus, óbvio, está explícito aqui, mas o catecismo da Igreja Católica, sabe, o catecismo da Igreja Católica também, ele atesta o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo é alguém deliberadamente desprezar a salvação que Jesus veio trazer. Quando você deliberadamente, dizia Santo Tomás também, despreza a salvação, você diz não à salvação, você diz não a Deus, você diz não ao projeto de Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque veja bem, tem gente que fala assim, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém mesmo para o inferno. O inferno é uma opção da pessoa.
Se a pessoa escolher não aceitar a salvação de Deus, escolher não aceitar o amor de Deus, não se converter a Deus e não obedecer a Deus a vida inteira e morrer assim, ela se condenou ao inferno, não é Deus que a enviou para o inferno, né? Ou seja, não pequemos contra o Espírito Santo, aceitemos a salvação de Deus, nos convertamos, gente, nos deixemos tocar por Deus, nos convertamos. A palavra é essa. Às vezes, Deus está enviando tantas pessoas para falar com você. Tempos atrás eu acompanhei um caso. O marido bebia, era sem vergonha, cachorro, não rezava, envolvido com ocultismo, fazendo um trabalho. E a esposa da renovação carismática, uma mulher de oração, de grupo de oração, resolvida inteira por ele. Ele, não quero saber. Outra hora eu vou para a igreja, outra hora eu confesso. Sabe? Infelizmente, num trágico acidente, morreu atropelado, infelizmente, né? Morreu de uma hora para outra. Claro, não estou dizendo que ele está condenado, tá, gente? Ninguém pode dizer isso. Mas, humanamente falando, ele não tinha confessado, ele não tinha buscado a graça de Deus. Ele teve muitas oportunidades, a esposa sempre dizia, vamos comigo, Zé, na igreja, vamos se confessar, vamos fazer novena, para de beber, eu te ajudo, se quiser, eu arranjo uma clínica, eu arranjo o que for. Ele bebia, não era assim, de cair pela rua, mas ela ofereceu ajuda, ofereceu, ele só disse não. Ele não disse não a ela, ele disse não ao convite de Deus através dela. Então ele renegou, humanamente falando, né, a salvação. Estou dizendo que ele está condenado, talvez no último momento ele se converteu, mas não dá para contar com isso, viu, gente? Façamos a nossa parte, não sejamos irresponsáveis diante da salvação da nossa alma. Me perdoa, mas tem gente que é irresponsável, trata a alma como lixo, sabe? Porque não leva a sério a vida com Deus, não leva a sério a conversão, trata a alma como lixo, né? Então leve a sério a sua conversão, não desperdice as oportunidades de salvação que Deus te dá, a confissão, a comunhão, oportunidade de mudar de vida, de sair desse pecado, de buscar ajuda. Busque ajuda. Se a gente morrer lutando, a gente está salvo. Agora, se a gente se entrega, aí vai ser difícil, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui agora, eu quero a salvação de Jesus. Eu quero a salvação de Jesus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve também nos comentários a sua síntese aqui, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão que Deus está pedindo para você. É muito importante. Escreve aqui. Uma abençoadíssima semana para você. E quando tiver tempo, escolhe uma playlist aqui do canal e deixa rolando aí. Maratona aqui no canal, deixa rolando uma playlist. No trabalho, em casa, na viagem, se você estiver viajando, né? Tem playlists lindas. Eu quero indicar a playlist dos Minutos de Sabedoria, dos temas diversos. Tem conteúdo sobre tudo quase. Também dos clipes. Tem músicas lindas para abençoar você. Deus ilumine.